Então vamos lá, meu aluno, avançando. Estávamos tratando da origem do direito administrativo, falei para você de 2 marcos, estou trabalhando com você agora quais foram as condições criadas para o surgimento do direito administrativo. Trabalhamos a Revolução Francesa, o que ela trouxe de importante na limitação da atividade estatal. Eu mencionei acerca da legalidade, a legalidade foi um grande marco, onde o Estado passou, no atingimento do bem comum, a desempenhar atividade sempre no interesse da coletividade. Tudo bem? Um outro marco que há de ser ressaltado é a separação dos poderes. Note que na França a separação dos poderes foi tão rígida, o controle sobre a atividade estatal, ela se deu de uma forma diferenciada na França, por conta da falta de credibilidade do judiciário à época. Razão pela qual questões envolvendo o Estado, elas não iam para o judiciário, elas passaram a ser resolvidas dentro do próprio Poder Executivo. Tudo bem? Tranquilo? Diferente, por exemplo, do direito americano, onde os juízes tinham uma credibilidade absurda e tudo passava pelo judiciário, onde as decisões judiciais acabaram criando direito lá nos Estados Unidos. Agora, olhando para a França, você tem que visualizar de uma outra forma. O judiciário, por não ter credibilidade, fez com que nós tivéssemos 2 jurisdições, uma dentro do próprio Poder Judiciário para as ações de natureza cíveis e as decisões de natureza administrativa se dava dentro da própria administração, como se houvesse uma separação absoluta dos poderes. Tudo bem? Tranquilo? Isso fez com que houvesse um fortalecimento da máquina administrativa. Tranquilo? Então, é um tópico que deve ser ressaltado. Evidente que nós não podemos desprezar as decisões judiciais na França por uma outra razão. É importante você perceber que o direito administrativo, quando você olha para ele hoje, você percebe que toda lei administrativa ela precisa de uma regulamentação para que a administração possa trabalhar. O direito administrativo era incipiente, ele estava começando na França e as lacunas administrativas, elas iam se dando pelas decisões judiciais. As cláusulas exorbitantes no contrato administrativo, a noção de serviço público, tudo isso se deu na França e, evidentemente, que foi irradiando pelo mundo. Mas o ponto inicial foi o contencioso administrativo. Tudo bem? O Conselho de Estado, na verdade. É interessante você observar que, dentro do Poder Executivo, essas decisões não eram submetidas ao chefe do Poder Executivo. Você, dentro da estrutura do Executivo, você tinha o chamado Conselho de Estado, seria um órgão especializado para tomar decisões quando o Estado fosse parte. É bem diferente você imaginar o Estado parte e o Estado juiz quando você entra no processo administrativo. Quando você, por exemplo, recorre, num recurso de multa de trânsito, você está recorrendo para a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, sobre uma autuação feita pela própria Polícia Rodoviária Federal. Então, note que a Polícia Rodoviária Federal é parte e é juiz. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou fazendo menção a um Conselho de Estado, um órgão especializado dentro da estrutura do Poder Executivo, onde existe independência nas suas deliberações e não está sujeito, tem caráter de definitividade, e não está sujeito a uma apreciação do Judiciário. É essa a sistemática francesa que fez o nosso direito administrativo crescer e amadurecer. Então, a separação do poder, ela também propiciou o surgimento, sim, do direito administrativo. E, por fim, o Estado ficou limitado quando surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O Estado, ele passou a ser garantidor desses direitos. Tudo bem? Então, ele não apenas cria, ele passa a garantir os direitos. Você não tem o Estado tratando mais o cidadão de qualquer forma. Ele agora tem que garantir o direito de propriedade do cidadão, tem que garantir o direito à vida do cidadão. A liberdade de ir e vir passa a ser garantida pelo Estado. Então,
A partir desse momento, nós temos também o chamado Estado responsável. Evidente que essa ideia de responsabilidade do Estado ela foi evoluindo, mas o Estado passa a errar. Se você tem um Estado de direito, ele passa a respeitar as leis que ele edita. Se quem causa dano tem que indenizar, o Estado está dentro desse contexto e ele passa a ser o Estado responsável. Aquela história do The King can do no wrong, que o rei não erra, que o rei é a expressão da vontade divina, passa a ter um outro enfoque a partir da Revolução Francesa. E é a partir da Revolução Francesa que vai surgir as leis, né, que vai organizar administrativamente a França e que vai surgir também as decisões judiciais que vão tapar, né, as lacunas das nossas leis administrativas. Então é nesse contexto, meu aluno, que nós passamos a viver o direito administrativo. Tudo bem? Então eu gostaria de tratar com você já nesse momento, do caso, né, da menina, caso Blanco. Você pode ter a ideia de que nós estamos fazendo menção a um homem, né, uma pessoa do sexo masculino, e não estamos fazendo menção a uma pessoa do sexo masculino. O que ocorreu, na verdade, foi um atropelamento da menina, né, Agnes Blanco, por uma vagonete que transportava fumo. À época, estava transportando de um ponto a outro, né, nas ruas de Bordeaux, na França. A menina foi colhida, né, por essa vagonete e os pais resolveram mover uma ação de indenização contra o Estado. E olha que interessante, já nesse primeiro momento, o que você deve estar se perguntando é o seguinte: como mover uma ação contra o Estado pelo fato de uma pessoa ser atropelada por um transporte de fumo? Qual a relação do fumo com a atividade estatal? E aí é importante você perceber a noção de serviço público já à época. A escola de serviço público ela surge na França. A noção de serviço público, naquela época, ela se confundia com a própria ideia de direito administrativo. O que é o direito administrativo, senão a prestação de serviço público no interesse da coletividade à luz daquela época? Perceba que serviço público, eu já estou te informando, é variável no tempo e no espaço. O que era serviço público naquela época não necessariamente é considerado serviço público hoje. Note que o transporte de fumo era uma atividade de interesse do Estado naquela época. Se eu não me engano, no ano de 1873, tudo bem? Era considerado serviço público naquela época. Hoje, transporte de fumo é uma atividade ligada à livre iniciativa, não tem nada a ver com a atividade do Estado. Isso jamais viraria responsabilidade da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal se uma pessoa fosse atropelada por um veículo transportando fumo. Então essa é a primeira informação que você tem que ter, que o serviço público se confundia naquela época com o próprio direito administrativo, que o serviço público se confunde, que o serviço público é variável no tempo e também variável no espaço, porque poderia ser serviço público na França e não ser serviço público em outro estado, porque quem valora o que é serviço público é cada estado. Por exemplo, a expressão serviço público você não encontra no direito americano. Lá, a livre iniciativa, o liberalismo é tão forte que tudo é permitido a iniciativa privada fazer. Então, é evidente que o que é utilidade pública lá nos Estados Unidos, surge uma agência reguladora para controlar, mas a expressão serviço público você não encontra lá, você encontra o public utilities, né? Onde você tem os serviços de utilidade pública prestado pelo particular, mas sobre um controle de uma agência reguladora americana. Mas voltando aqui para o nosso estudo, é importante, desde já, você perceber que o caso Blanco, ele é um divisor de águas, quando o tema é direito administrativo. Muitos autores apontam o caso Blanco como o marco do surgimento do direito administrativo, razão pela qual é importante que você conheça esse ponto da história do direito administrativo. Se deu por conta de um atropelamento, se deu por conta desse atropelamento estar ligado a uma atividade do Estado, isso foi parar no Tribunal de Conflito, onde, né, o Conselho de Estado foi quem dirimiu o conflito, né, uma vez que o Tribunal de Conflitos ou mandava
o Conselho de Estado ou mandava para o Judiciário, e ele decidiu mandar para o Conselho de Estado, uma vez que se tratava de uma atividade no interesse do Estado. Tudo bem? Então, eu deixei aqui ressaltado para você que o caso Blanco é considerado o primeiro caso, né, em que a jurisprudência francesa consagra o direito administrativo. Então, lá na França, você tem um direito administrativo nascendo também pela lei, o marco legal é a Lei 28 Pluviose, e eu deixei consignado aqui para você na telinha. Tudo bem? Você congela e faça as anotações que você achar pertinente. Tranquilo? E no final de tudo, eu deixo claro aqui para você, é importante você olhar na parte final, aí onde eu menciono que você tem tanto o Conselho de Estado quanto a Corte de Cassação, que seria a justiça que não tratasse das causas que o Estado faz parte, né? Foi, na verdade, um conflito, mas não foi um conflito positivo, foi um conflito negativo, onde o Conselho de Estado afirmava que não cabia ele apreciar aquela causa, e a Corte de Cassação, que seria o judiciário propriamente dito, alegava que também não era da competência dele. Isso foi parar no Tribunal de Conflito, e ele apontou o Conselho de Estado como responsável, uma vez que FUM era serviço público, era atividade do Estado, era prestado um serviço no interesse da coletividade, então quem teria que apreciar seria o Conselho de Estado, também já trazendo essa noção de serviço público. Tudo bem? Só para você não ficar com essa lacuna, hoje, no Conselho de Serviço Público, né, trazido pela doutrina brasileira, dos conceitos que eu me deparei, o que mais me satisfez, você tem diversos conceitos, você tem Celso Antônio, você tem Maria Silvia, você tem Eli Lopes, enfim, né, você tem José dos Santos Carvalho Filho, cada um trazendo o seu conceito de serviço público, mas hoje o que mais me agrada é aquela ideia de que serviço público é uma atividade prestada pelo Estado ou pelos seus delegatários sob o regime jurídico de direito público, causando uma satisfação à coletividade. Tudo bem? Então, essa é a ideia de serviço público hoje. Prerrogativa de direito público, o serviço público não é livre à iniciativa privada, você não pode comprar ônibus e fazer transporte coletivo de passageiro, porque isso é atribuição estatal. É legal você ver que o regime é de direito público, não é qualquer pessoa que pode desempenhar, é o Estado e seus delegatários. E serviço público, por exemplo, não se confunde com poder de polícia. Poder de polícia restringe, né, o direito do cidadão em favor da coletividade. O serviço público faz exatamente o contrário, né? É uma atividade material fruível, ou seja, dá conforto para o particular. Então, essa é a ideia que você tem que ter hoje de serviço público, tudo bem? É porque eu trouxe para você serviço público àquela época e me causa pavor, me causa espanto imaginar que você pode ficar com a ideia de que serviço público é esse conceito tão amplo como você tinha naquela época na França, onde tudo que era atividade do Estado, você tinha a ideia aí, né, segundo Duguy, né, era um doutrinador francês, tudo que era atividade do Estado, ele dizia que era serviço público. O GES já conseguia trazer esse conceito restrito de serviço público, porque o Estado exercia outras atividades. Então, tudo isso foi trabalhado à época. Tudo bem? Bem, avançando aqui na nossa telinha, né, eu coloquei ainda mais umas informações acerca das jurisdições, onde você tinha lá o Conselho de Estado e a Corte de Cassação, né, que julgava basicamente no Código Napoleônico, né, onde trata da jurisdição civil, e você tinha também o contencioso administrativo, que se dava dentro do Conselho de Estado, que era um órgão especializado, não era o Estado parte e juiz, trabalhando simultaneamente, tudo bem? Havia, sim, uma imparcialidade, né? Tanto é que prosperou essa sistemática dual lá na França e até hoje é assim. Agora, eu gostaria que você não confundisse com o que nós vivemos aqui. Aqui, a jurisdição é una, né? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito fugirá da apreciação do poder judiciário. É com esse espírito que você tem que enfrentar o direito administrativo brasileiro. Tudo bem?
Então, na próxima aula, a gente continua essa introdução. Um abraço e até a próxima.